E agora Marco Martins dá-nos as últimas notícias do desporto. Desporto. As eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar, prosseguem durante esta semana. 2 países já alcançaram o apuramento e juntaram-se ao país anfitrião, a Alemanha e a Dinamarca. Quanto aos países lusófonos, apenas Cabo Verde, Portugal e Brasil ainda podem carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo. No continente africano, os Tubarões Azuis recebem a República Centro-Africana num jogo a contar para a 5ª jornada do Grupo C. Em entrevista à RFI, Bubista, selecionador de Cabo Verde, admitiu que tudo ainda é possível no que diz respeito ao apuramento para o Mundial, mas antes disso abordou os 2 próximos jogos, frente à República Centro-Africana e à Nigéria. São jogos com adversários diferentes, mas muito difícil. República Centro-Africana, que é o nosso primeiro jogo, joga muito defensivo, mas com transições ofensivas muito perigosas. Tanto é que conseguiu vencer na Nigéria com uma das transições. Por isso temos de ter muita atenção e respeito, mas o nosso objetivo é vencer, claramente. A Nigéria dispensa apresentações, portanto é uma seleção que já apurou 6 vezes para o Campeonato do Mundo, venceu 3 Copas da África e ainda também venceu o Olímpico. Portanto, dá para ver o nível dos adversários e o grau de responsabilidade que temos pela frente. Mas entraremos sem medo e com vontade de ganhar em qualquer estádio. Temos feito isso, acho que a equipa tem melhorado nesse sentido. Temos as nossas armas e vamos explorar, claramente. Esperava estar nesta posição a 2 jornadas do fim, segundo a 2 pontos do líder. Uma das regras de uma qualificação é estar dentro da possibilidade de qualificar. Desde o início disse aos jogadores que o importante era sempre estar na zona qualificativa. Para ser sincero, merecíamos mais pontos por tudo aquilo que fizemos até agora. Sempre achei que estaríamos ou em primeiro ou em segundo lugar na última ronda e estamos em segundo. Temos as nossas armas e vamos fazer tudo com dignidade para estar em primeiro na última jornada. O que representa um apuramento para o Mundial a nível pessoal e coletivo. Pessoalmente seria concretizar de um sonho, mas que Cabo Verde vai conseguir. Se não agora, será depois, porque a nossa seleção indica isso pela evolução que tem tido. A nível coletivo, a equipa merece tudo e mais alguma coisa. Temos tido muita união, respeito pelos outros, vontade de vencer qualquer adversário e em que campo for, em que país. Isto é motivo de orgulho para mim e deveria ser também de qualquer cabo-verdiano. Bubista, como se tem sentido neste papel de selecionador? Tenho sentido muito bem, até porque desde o tempo do jogador sabia que um dia seria selecionador e tenho trabalhado para isso. Gosto de estar sob pressão, adoro ultrapassar dificuldades com a equipa, estar com a equipa, falar com os jogadores, saber das suas famílias e das suas dificuldades do dia a dia. Gosto de ser selecionador, mas primeiro sou pessoa e gosto que as pessoas que estão próximas de mim se sintam bem. Nesse caso, são jogadores, mas quero o bem da família deles e quero que eles sintam e sabem que eu estou sempre a querer o bem deles e das suas famílias. O CAN foi alcançado. Era o principal objetivo? Sim, desde o primeiro momento que entrei como selecionador, apesar de neste momento estávamos fora da zona classificativa, mas sempre achei que fosse possível, até porque sou maluco pelos desafios que muitas pessoas acham impossível. Eu gosto de experimentar, de entrar nessas guerras, entre aspas, para responder a sua pergunta. Sempre achei que era possível e estou orgulhoso por tudo o que a equipa fez. O que podemos dizer destas novas gerações de jogadores cabo-verdianos que evoluem em qualquer parte do mundo? Temos muitos talentos espalhados pelo mundo, mas que precisam de se afirmar. Muitos jogam em divisões muito abaixo e têm que trabalhar as outras vertentes de um verdadeiro profissional de futebol para darem o salto. Não chega só a ter talento e não ter atitude de um profissional. Acho que, como disse no início, temos muitos talentos espalhados, mas precisamos que os nossos jovens jogadores têm a atitude certa de um profissional de futebol. Para ser um profissional de futebol não basta só talento. Tem de ter atitude, tem de ter coragem, tem de saber que mais do que talento é trabalhar todos os dias para melhorar. Quando fizerem isso, então a seleção vai estar muito forte, porque os jogadores começam hoje em dia a se formar muito cedo e temos muito talento. Que mensagem pode transmitir aos adeptos cabo-verdianos?
quer seja para os 2 jogos ou em geral sobre a seleção dos Tubarões Azuis. Diria ao povo cabo-verdiano para terem confiança, paciência e fé, porque tudo o que a equipa está a fazer é para lhes dar alegria, estar onde estiverem e sentir o orgulho da seleção e de ser cabo-verdiano. Eu acho que a equipa já demonstrou isso e o povo deve transmitir também essa confiança para a equipa, para os jogadores e andar junto, digamos assim, nessa caminhada. Na tabela classificativa, a Nigéria lidera com 9 pontos, enquanto Cabo Verde está no segundo lugar com 7 pontos. Os cabo-verdianos ainda têm hipóteses de alcançar o primeiro lugar, que dá acesso à terceira e última fase de apuramento para o Mundial 2022, um play-off em que apenas 5 países africanos carimbam o passaporte para a prova da FIFA. Quanto aos djurtos, ocupam o segundo lugar no grupo I com 4 pontos e vão defrontar a Guiné-Conakry no jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos. Na tabela classificativa, Marrocos lidera com 12 pontos e já está apurado para a próxima fase. Recorde-se que a Guiné-Bissau, já eliminada, venceu um jogo, empatou outro e perdeu 2 em 4 jogos realizados. No que diz respeito aos Mambas, defrontam a Costa do Marfim, num jogo a contar para a quinta jornada do grupo D. Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com 10 pontos, à frente dos Camarões com 9 pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com 1 ponto e já estão eliminados. Por fim, os Palancas Negras recebem o Egito, num jogo a contar para a quinta jornada do grupo F. Na tabela classificativa, o Egito lidera com 10 pontos, à frente da Líbia com 6. Angola ocupa o quarto e último lugar com 3 pontos. Os angolanos já estão eliminados. Recorde-se que a primeira seleção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Catar. No continente europeu, a seleção portuguesa desloca-se à Irlanda a 11 de novembro. Portugal ocupa o segundo lugar no grupo A com 16 pontos após 6 jogos realizados, a 1 ponto da Sérvia. No entanto, os portugueses têm um jogo a menos. No continente sul-americano, a seleção brasileira recebe a Colômbia num jogo a contar para a 13ª jornada. Na tabela classificativa, o Brasil tem 31 pontos, enquanto os argentinos seguem na segunda posição com 25. Nesta jornada, os argentinos deslocam-se ao Uruguai. Passamos ao futebol europeu. O Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do campeonato francês da primeira divisão com 34 pontos. Na 13ª jornada, os parisienses venceram por 3-2 na deslocação ao terreno do Bordeaux. O clube parisiense tem 34 pontos, mais 10 do que o Lens, que goleou por 4-0 o Troyes. De notar que o Lille, atual detentor do título de campeão, ocupa o 12º lugar com 16 pontos. Isto após um empate a uma bola frente ao Angers. Na Liga Espanhola, após a 13ª jornada, a Real Sociedade continua a liderar o campeonato com 28 pontos. Isto após o triunfo por 2-0 na deslocação ao terreno do Osasuna. O Real Madrid ocupa o segundo lugar com 27 pontos. Isto após o triunfo por 2-1 frente ao Rayo Vallecano. Nesta jornada, o Atlético Madrid empatou a 3 bolas na deslocação ao terreno do Valência e tem 23 pontos, a 5 do líder, enquanto o FC Barcelona também empatou a 3 golos na deslocação ao terreno do Celta de Vigo e tem 17 pontos, a 11 da Real Sociedade. Na Liga Inglesa, após a 11ª jornada, o Chelsea ocupa a liderança na tabela classificativa com 26 pontos, isto após um empate a uma bola frente ao Burnley. O Manchester City, atual detentor do título, venceu por 2-0 na deslocação ao terreno dos rivais, o Manchester United. Os Citizens ocupam o segundo posto com 23 pontos, enquanto os Red Devils, onde atua o internacional português Cristiano Ronaldo, estão no 6º lugar com 17 pontos. Quanto ao Liverpool, está na 4ª posição com 22 pontos, isto após a derrota por 3-2 na deslocação ao West Ham, clube que está no 3º lugar com 23 pontos. No ténis, o sérvio e número 1 mundial, Novak Djokovic, venceu o Masters 1000 de Paris, derrotando na final o russo e número 2 mundial, Danil Medvedev, em 3 sets, com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-3. No motociclismo, o italiano Francesco Bagnaia venceu o Grande Prémio do Algarve de MotoGP. No segundo lugar terminou o espanhol Joan Mir e na terceira posição ficou o australiano Jack Miller.
Na classificação do Campeonato do Mundo, o francês Fabio Quartararo lidera com 267 pontos e já se sagrou campeão do mundo. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve. Neide Ribeiro. 17 horas e 29 minutos em Paris. Tempo para lhe fazer o resumo da atualidade na Guiné-Bissau. O Presidente da Assembleia Popular reuniu-se com o chefe de Estado numa altura em que se fala na dissolução do Parlamento. Em São Tomé e Príncipe está em discussão a alteração da lei das receitas petrolíferas para dar maior suporte à Agência Nacional de Petróleo do país. O ativista angolano Rafael Marques pediu esta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República de Angola que investigue um negócio que envolve a compra de 2 imóveis em Luanda, um amigo do Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu. Irão só ressuscitou o acordo nuclear com garantias dos Estados Unidos não abandonarem o acordo e admitirem a culpa pela marcha atrás da anterior administração norte-americana. Os Estados Unidos que reabriram as fronteiras aéreas e terrestres após 20 meses de restrições. É o ponto final nesta emissão. Nós já sabemos, estamos de volta amanhã com mais informação. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, Facebook e Twitter.